Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Seja muito bem-vindo a esse vídeo que você vai ver agora, a palestra do Henrique Carvalho, fundador do Viver de Blog, um dos melhores blogs do marketing digital. E que, olha, esse cara, eu sempre tenho a honra de convidar, de recebê-lo no meu evento Segredos da Audiência ao vivo, como foi de 2015 e 2014. E será também em 2016, que está chegando aí, em abril, teremos esse evento incrível. Se você quiser saber mais sobre o evento, pode clicar no link logo aqui abaixo, a gente vai colocar nessa descrição algum link para você conhecer melhor. Mas bom, o Henrique, ele é um dos caras que tem um grande conhecimento sobre criação de conteúdo, ranqueamento no Google, posicionamento. E se você quer aprender a alcançar mais visitantes através do Google, um dos pilares mais fundamentais é o conteúdo. E o Henrique vai te ensinar nessa palestra como gerar conteúdos épicos. Essa é aquela palestra que merece ser vista e revista diversas vezes, porque cada vez a gente aprende algo novo. Então fica o convite para você acompanhar essa palestra toda e aprender muito com o Henrique. E é sempre importante ver o seu feedback. Se você já gostou, já vai acompanhar essa palestra, eu te convido, deixe seu curtir logo aqui embaixo nesse vídeo, deixe seu comentário para a gente saber o que você achou e também não se esquece de assinar o canal aqui do YouTube. Um forte abraço e curta aí a palestra do Henrique Carvalho. Quem aqui quer saber como criar conteúdos épicos? Show, show, vamos lá, galera. Primeiro, o que torna algo épico? O que torna algo memorável? Como você pode ser lembrado durante a história? Quem gostaria de ser lembrado durante a história, que não fosse apagado, os seus conteúdos ficassem na mente das pessoas e as pessoas lembrassem de você como alguém que vale a pena acompanhar? E eu fiquei pensando bastante sobre o que torna algo épico, memorável. E eu trouxe alguns exemplos de algumas coisas que eu considero épicas. E ia começar com as megas construções. Então, talvez vocês conheçam, esse é o hotel mais luxuoso do mundo, que é o Burj Al Arab, que fica na Arábia Saudita, em Dubai. É um hotel de 7 estrelas, e você pode ver a grandiosidade dele perto da cidade. Qualquer hotel perto dele parece muito pequenininho. E o design dele é fantástico. Ele lembra uma vela, né, de um barco. Simplesmente surreal. E alguns dados dele. 7 estrelas, 321 metros, 60 andares. Ficou completo em 1999. Um custo de 650 milhões de dólares. E é o hotel mais luxuoso do mundo. E não satisfeitos, eu não sei o que o pessoal de lá tem, mas eles resolveram criar simplesmente a maior construção hoje do mundo, que é o Burj Khalifa, que é simplesmente gigante, até perto do Burj Al Arab, são quase mais de 3 vezes o tamanho. E você pode ver nessa foto, à noite, como prédios gigantescos, que aqui seriam enormes, 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 parecem pequenos do lado dele. E ele tem uma altura de 828 metros, 163 andares. Aqui no elevador desse hotel, que tem acho que 25 andares, eu estou no 11º, já fico assim, caraca, está alto isso aqui. Eu não consigo me imaginar 163 andares. Ele foi completo em 2009, a cada 10 anos eles constroem algo épico por lá, num custo de 1,5 bilhão de dólares, e hoje é o mais alto do mundo. Mas não para por aí. Não satisfeitos novamente, eu não sei o que eles realmente têm, mas depois de 10 anos, ou seja, em 2019, vai ficar pronto, pelo menos é a data estimada. Se for no padrão brasileiro, não sei, acho que eu teria que acrescentar mais de 10 anos. E vai ficar completo o Kingdom Tower, com 1 quilômetro de altura, 167 andares, previsão de construção para 2019, 1,23 bilhão de dólares investidos, e vai ser o mais alto do mundo, futuramente, passando o Burj Khalifa. E esse foi só um exemplo de mega construções que são épicas, que se tornam memoráveis, que excedem o limite do ser humano de querer sempre ser lembrado na história, de querer sempre se superar. E eu acho que algo épico é algo que sempre quer inovar, quer quebrar padrão, que quer sempre fugir do mainstream, que é ser reconhecido. E isso também é possível observar em filmes. E eu não poderia deixar de citar, toda a palestra minha tem alguns slides do Steve Jobs, da Apple, ou do Batman. E eu separei 3 filmes que eu considero épicos,
E um deles é a trilogia do Batman. E por quê é um filme épico? Primeiro porque somente o segundo filme da trilogia, que foi o Cavaleiro das Trevas, ele é o quarto lugar, o filme mais popular de todos os tempos do IMDb, uma nota de 9 de 10. Ele só perde para 3 filmes. Ele arrecadou mais de $1 bilhão. E, além disso, e por que ele conseguiu esses feitos? Porque o Batman, ele não é simplesmente um super-herói. Na verdade, tecnicamente, ele não é um super-herói. Ele não voa, ele não tem visão em raio-x, ele tem vários defeitos. Mas eu considero um filme épico porque eles conseguiram humanizar um super-herói. E quando você humaniza algo que é muito maior do que nós, entre aspas, você torna ele mais autêntico, você consegue se conectar melhor com ele. Isso é uma dica também no marketing digital. Busque ser autêntico. Busque mostrar as suas qualidades, os seus defeitos e não escondê-los. O segundo filme, eu não sei quem conhece, Memento. Alguém conhece Memento? Olha, pouca gente. Recomendo muito esse filme. É outro filme do diretor Christopher Nolan. Na época ele não era tão conhecido ainda. Mas esse filme é sensacional. Eu não vou contar a história dele, tá? Fiquem tranquilos, quem quiser ver. Mas ele é um filme que conta a história de trás para frente. E, cara, você vendo o filme, você... Caraca, como é que ele conseguiu fazer isso? Então ele quebrou totalmente o padrão e não é à toa que é um dos filmes também mais populares no site IMDb. E para terminar, alguém viu Birdman? O filme ganhou o Oscar. Olha aí quanta gente. Cara, eu fui ver esse filme assim de... Nossa, pai, que nome estranho, Birdman. Parece um filme meio cult, intelectual, meio totalmente fora do padrão. E eu estava vendo o filme com a minha namorada, e a gente estava assim, cara, tinham passado tipo 30 minutos do filme e não tinha um corte. Não tinha um corte no filme. Tudo sequência. Cara, eu fiquei surreal assim, e tipo, não tinha música, só tinha uma bateria. O filme só tem 16 cortes visíveis, e a soundtrack dele é somente uma bateria, não tem teclado, não tem nada especial. E não é à toa que ele ganhou um Oscar. Eu também, novamente, não vou contar o filme, mas só isso já mostra por que é um filme épico que vale a pena você ver. Porque quebra totalmente o padrão de... Você imagina, como que um filme consegue ter somente 16 cortes, um filme de 2 horas de duração? E só o fato de não ter corte torna o filme muito agradável de você ver, de você acompanhar, de cena a cena, de não parar o filme. Você não dá nem tempo de você descansar a sua mente. Além de filmes, jogos. O JP está aqui? Olha ele aí. E o pessoal um pouco mais, entre aspas, nerd, acho que vai se identificar com essa parte de jogos. Eu também separei 3 jogos aqui que eu considero épicos. E o primeiro dele é Warcraft. Ó, tem mais fãs aqui. E foi um dos primeiros jogos que eu comecei a jogar online. E, cara, quando você está acostumado a jogar com o computador é uma coisa. Você sabe os movimentos que o computador vai fazer. Enfim, você acaba aprendendo como ele funciona, a inteligência artificial. Mas quando você joga contra outras pessoas do mundo inteiro, principalmente coreanos, Denis, você vê o que os caras fazem totalmente fora do padrão, estratégias épicas que você fica assim, meu Deus, o computador nunca ia fazer isso. E aí você aprende como jogar melhor porque você está jogando contra outras pessoas. O segundo jogo talvez seja um pouco desconhecido. Alguém conhece? Civilization? Até que não. É um jogo de turno a turno, de estratégia. A maioria das pessoas vai achar um pouco chato, porque tem que pensar muito, planejar. Você começa com uma pequena cidade, constrói um império, até um lançamento de um foguete espacial. E é um jogo muito demorado, que não é algo de 1 horinha, você joga lá e acabou. Não, você vai levar dias, semanas, às vezes meses para jogar. E isso torna o jogo muito épico, porque é um jogo já bem antigo, e que quem gosta de estratégia, de jogo turno a turno, vai adorar. O terceiro não é um jogo de computador, mas eu achei muito interessante colocar nessa palestra, porque quem aqui já teve um cubo mágico em casa? Olha, quase todo mundo teve. Eu já tive vários cubos mágicos, mas nunca consegui completar um. Eu não sei o que acontece. É impossível completar um cubo mágico. Tem que ser muito inteligente para completar. Alguém já conseguiu completar um? Estou me sentindo mal agora. Pois é. Mas, enfim, eu separei o cubo mágico porque
Eu não sei se vocês sabem, mas o cubo mágico é um dos produtos mais vendidos do mundo. São 350 milhões de vendas desse produto. Só como referência, a população dos Estados Unidos é em torno de 300 milhões de pessoas. O cubo mágico vendeu mais do que a quantidade de pessoas nos Estados Unidos. E isso torna ele muito épico. A simplicidade, o fato de você conseguir carregar ele para tudo quanto é lugar, a flexibilidade dele, é um jogo que ficou marcado na infância, ou adolescência, ou até mesmo muitos adultos ainda tentam completar o cubo. E eu provavelmente vou continuar tentando ainda. Eu separei algumas características épicas que explicam o que torna algo épico. Por que algumas ideias, elas simplesmente morrem, milhões de ideias são esquecidas, milhões de vídeos, milhões de artigos são esquecidos e somente uns poucos favorecidos são lembrados, são memoráveis, são épicos. E existem alguns segredos, principalmente 3 segredos, que podem ajudar vocês a construir algo épico. E o primeiro deles é você construir algo que seja inovador. Inovador, que quebre padrões, como o filme Birdman, 16 cortes. Trilha sonora, uma bateria. Foi lá e ganhou o Oscar. Fascinante, isso... Quantas vezes vocês já viram um vídeo, um filme, ou já viram um vídeo, viram um filme, já leram um artigo e ficaram assim, cara, eu não sei o que aconteceu, como que ele conseguiu fazer isso? Como assim? E eu já me senti muito assim, lendo alguns artigos de, nossa, eu preciso elogiar muito nos comentários desse cara, porque foi fascinante. Eu fiquei de boquiaberto com o conteúdo que ele deu aqui, de graça, principalmente. Então, você tem que tornar algo que as pessoas fiquem com os olhos arregalados no final, com a boca aberta, tipo, precisando reler para entender melhor o que você acabou de passar para elas. E a terceira característica é você ter uma atenção muito grande nos mínimos detalhes. Assim como uma obra de arte, cada pincelada é bem pensada. Cada pincelada constrói o todo. A soma das partes, ela o todo ele é muito maior do que a soma das partes. E isso que faz uma obra de arte ter o valor que ela tem. Mas a gente sabe que nem todo conteúdo que é criado e compartilhado na internet ele é épico. E existem alguns problemas por trás da criação de conteúdo que eu quero mostrar para vocês e como também consertá-los. O primeiro problema é a falta de planejamento. Um evento como esse não acontece do dia para a noite. É preciso planejar a estrutura, os palestrantes, a equipe maravilhosa de vídeo, de som. Tudo tem que funcionar certinho, e para isso é preciso planejamento. Não adianta você tentar fazer as coisas nas costas, de qualquer jeito, que você vai conseguir criar algo épico, algo maravilhoso. Você precisa planejar. Você precisa de tempo. O segundo problema são os achismos. E isso é muito comum em conteúdo em blogs. Você acha que você conhece o seu visitante, você acha que ele vai gostar sobre um determinado assunto, mas isso é uma opinião sua. Às vezes você escreve para você mesmo no seu blog. Mas o seu blog está ali para servir as outras pessoas. As necessidades delas, quais são as dores do seu avatar, quais são os sonhos deles, como você pode preenchê-los. Então você precisa conhecer muito bem o seu avatar para poder escrever melhor para ele. A terceira é uma frase que muita gente gosta, e que eu considero um pouco controversa, que é: o feito é melhor que perfeito. E não tem nada de errado nessa frase, mas eu acredito que muita gente não interpreta muito bem ela, porque o feito é melhor que perfeito quer dizer que você tem que ter uma deadline, uma meta. Eu defini que dia 20 de maio eu vou lançar o meu produto, e até aquele período você tem que dar o melhor de você para lançar. Porque, obviamente, algo feito é melhor que algo que é inacabado. Porque se você tentar a perfeição incansavelmente, você vai acabar não lançando nada, não produzindo nada. Mas o problema é que, quando você trabalha sob pressão, você trabalha na imperfeição. Então, se você quiser criar um conteúdo épico, você precisa de planejamento, você precisa conhecer o seu público-alvo, e você precisa dar o melhor de você no período que você determinou. Então, só voltar nessa imagem, porque mostra um carinha lá, no final do trabalho, 5 horas, ele se livrou do trabalho. E não é assim que a gente deve se sentir no nosso trabalho. Principalmente a gente, que trabalha muito mais
o lifestyle, e a gente pode fazer isso. A maioria das pessoas aqui pode ter um tempo flexível para escrever, para produzir artigo. Então, a gente escreve, não quando a gente está sob pressão, mas quando a gente quer realmente escrever. Isso faz toda a diferença. O quarto problema é a falta de boas referências. Um bom artigo, ele não nasce simplesmente do fato de você sentar na cadeira e começar a escrever o artigo. Você precisa de referência, precisa pesquisar outros artigos, ver vídeos, se informar melhor sobre aquilo, passar um conteúdo épico para as pessoas. E qual é o segredo para escrever bem? Na verdade, são 3. Você precisa ler bastante. Então, para você escrever bem, você precisa ler muito. Você precisa ter uma análise crítica do que você lê. Precisa ter seus próprios pensamentos, saber colocar isso no papel. E a terceira é a prática. Nada funciona se você não praticar. E o mesmo vale para quando você quer escrever. Quinto problema, esse é um dos piores, pelo menos para mim, que é o design. Eu já vi muitos desktops assim, uma zona. E cada desktop de uma pessoa diz muito sobre ela. Se a pessoa é organizada, se ela é totalmente desorganizada. E quando você tem um design que seja desorganizado, você não consegue chamar atenção para nada. Você olha para um desktop desse e fica confuso, porque você não sabe o que você tem que trabalhar, você não sabe onde está o arquivo. E esse é o desktop que eu uso. E a imagem de fundo é a imagem do Épico. Quem conhece o template Épico? Muita gente, legal, show. E não tem nenhum arquivo no desktop, porque está tudo organizadinho. Pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar. E acredito que isso funciona muito bem. E por que você deveria criar conteúdos épicos? Esse é o site do Viver de Blog. Hoje a gente está com, em menos de 2 anos, a gente está com 2,7 milhões de visitas. Não é uma atitude de homem, não sei se o Rômulo está por aí, que recebe mais de 1 milhão de visitas por mês. Mas são 2,7 milhões de visitas em menos de 2 anos. Nossa lista, a gente consegue 75 mil visitas orgânicas por mês. Visitas são de graça, de artigos bem ranqueados, palavras-chave bem escolhidas. O crescimento da lista de e-mail está em torno de 80 mil. Parou um pouco de crescer porque eu estou fazendo uma limpeza muito forte na lista. Teve um dia que eu peguei a lista de e-mail, estava com uns 85 mil e joguei 10 mil fora. Dói um pouco fazer isso, mas é preciso. E quando você cria conteúdos épicos, você também consegue vários comentários no seu site. Isso é muito legal, porque os comentários ajudam você a ranquear melhor no Google. Os comentários dão uma credibilidade maior sobre o seu trabalho, dão mais autoridade. E esse é um dos artigos que teve mais de 300 comentários em menos de 2 meses. E, recentemente, eu escrevi esse artigo, como escrever um artigo perfeito, 10 regras de ouro para você criar um post que seja memorável. Ele alcançou 100 comentários em 2 dias. Então, quando você cria conteúdos que valem muito a pena ler, as pessoas adoram comentar, compartilhar. Isso vale muito a pena. Agora, tem uma boa e uma má notícia. Boa e má em caixa alta, porque eu aprendi com o Samuel. Nesse período todo, a gente recebeu 19 mil e-mails. E eu não sei vocês, mas é difícil lidar com e-mail. É uma quantidade muito grande de e-mails, e se você não tiver, às vezes, uma equipe, alguém para te ajudar, fica impossível responder todo mundo. Então, é uma boa notícia, porque são mais pessoas criando contatos, mais contatos para palestras, para artigos, para guest posts, para parcerias, mas, ao mesmo tempo, é impossível responder todo mundo. E a mensagem que eu queria deixar aqui é que não importa se você tem um blog que tenha 1 milhão de visitas, ou um blog que tenha 100 visitas, ou nem tem um blog ainda, mas o fato é que todo mundo começa do zero. Todo mundo está no mesmo lugar no ponto de largada. Todo jogo de futebol começa 0-0. Só que quando você tem esse mindset de criar um conteúdo épico, mesmo estando no mesmo lugar que todo mundo, você tem uma vantagem competitiva. E esse é o Usain Bolt, na largada, quando ele bateu o recorde olímpico. E você pode ver que mesmo na largada, em termos de milésimos, ele já está na frente. Já está uma cabeça na frente dos outros. E essa é a vantagem competitiva que você deve ter no seu blog. Quando você planeja, quando você cria conteúdos épicos, quando você escreve conteúdos épicos, você já tem uma vantagem competitiva, você já sai na frente naturalmente. O seu caminho vai ser mais rápido que as outras pessoas.
E agora eu vou entrar numa parte que eu queria passar uns 10 passos para vocês de como criar conteúdos épicos. Então, se alguém até quiser anotar, fique à vontade, tirar fotos também. É o processo que eu utilizo pessoalmente no Viver de Blog e tem funcionado bem. A primeira é a escolha da palavra-chave. Você já definiu o assunto sobre mais ou menos o que você quer fazer, você conhece bem o seu público e você quer escolher a palavra-chave perfeita. E como fazer isso? Essa parte é um pouquinho técnica, mas eu espero que vocês gostem. Primeira coisa, eu digito no Google. Então, quando eu fui escrever o artigo sobre o termo que eu queria ranquear, era escrever bem. Esse foi o termo inicial que eu comecei a minha pesquisa, escrever bem. Digitei no Google e fui ver os resultados. Aí, ok, vi os resultados, vi mais ou menos como estavam, se tinham artigos do Wikipedia e não tinham, imagens, a disposição de vídeos, artigos. E eu percebi que é possível entrar na mente do visitante quando ele quer procurar um termo. Então, logo no final do Google, você vai ver pesquisas relacionadas a escrever bem. Ali, você já vai ter uma boa dica de palavras-chave que você pode colocar no seu artigo. Então, a arte de escrever bem, como escrever bem, escrever títulos. E o que você faz? Você pega essa palavra-chave principal, escrever bem. Quer voltar? Tá bom. E nada? E você pega escrever bem e todas as palavras relacionadas a ela e joga no Google AdWords, que a plataforma é o Keyword Planner. E você faz uma pesquisa ali de termos relacionados àquele termo. Então, vão aparecer vários termos do tipo, a gente começou com escrever bem. Aí vai aparecer como escrever bem, como escrever títulos, como escrever melhor, como escrever corretamente. E por aí vai. E você vai ver, nesse Keyword Planner, qual é a demanda, qual é a pesquisa mensal por aquele termo. Então, vamos supor que tem um termo que é buscado 200 vezes mensalmente, como um exemplo seria escrever bem, e um termo que é buscado 2.000 vezes, 10 vezes mais por mês, que é como escrever bem. Então, nesse momento, eu descobri que, cara, o meu termo não é escrever bem, é como escrever bem. São 10 vezes mais pesquisas, então, só por isso eu já consegui mais 10 vezes visitas no site se eu conseguir ranquear bem ele. Então, eu percebi, tirei o escrever bem e foquei em como escrever bem. Joguei isso numa planilha, e aí está lá todos os termos, qual é a competitividade, qual é o domain authority do primeiro lugar de cada termo, qual é o page authority de cada um. E aí, baseado nessas informações, eu escolho quais são os termos que eu quero ranquear no artigo. Escolho o principal, como escrever bem, e termos secundários. Tipo, a arte de escrever bem, como escrever melhor, como escrever um texto. E eu vou colocando esses termos dentro do artigo também para ranquear. Vamos lá. O segundo é pesquisa e inspiração. Como eu disse, você precisa de boas referências. Então, o que você faz? Você joga no Google o termo, como escrever bem, e a partir disso você pesquisa, você entra no top 3, nos 3 principais resultados que ele vai te dar, e analisa o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem. Como é que é o design desse site? O que você gostou, o que você não gostou quando você entrou lá? Você lê esses artigos e deixa anotado o que funcionou bem para você, o que não funcionou bem. Seja uma fonte pequena, o que seria ruim, seja um design confuso, seja alguma expressão que ele usou, alguma frase de efeito, e você vai anotando o que funcionou e o que não funcionou, para você ter boa referência para o seu artigo. Com isso, você parte para o posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é você se diferenciar dos outros artigos. Se você quer criar algo épico, se você quer criar um filme épico, você vai produzir um filme com 16 cortes. Quebrou totalmente o padrão da indústria. Espero que isso siga daqui para frente. Você automaticamente torna tudo preto e branco e só você é o cara colorido, você é o diferente. Uma diferenciação boa. Você deve se perguntar, qual é a minha PUV? E PUV é proposição única de valor. O que você faz de diferente dos outros? Por que as pessoas têm que ler o seu artigo e não o artigo dos outros? Por que você merece estar na primeira posição do Google e não os outros? Seu artigo é mais completo, tem um design melhor, o seu site é responsivo, por aí vai. Organização. Isso, para mim, é fundamental. Quando você quer escrever artigos épicos de mais de 2.000, 4.000 palavras, você precisa de uma boa organização, senão você vai se perder. Você simplesmente não senta na cadeira e começa a escrever. E eu uso 2 ferramentas, que eu adoro, chamadas Pocket e Evernote.
E nelas, o que eu faço? O Pocket, ele salva artigos. Tipo assim, você vai lendo na web sobre um determinado artigo de tráfego e vai salvando. E aí, quando você for escrever um artigo sobre tráfego, você já tem lá, ou tagueado, ou nos seus arquivos, todos os artigos sobre tráfego que você gostou de ler e que você pode usar no seu artigo. Mesma coisa do Evernote, você vai colocando comentários sobre eles dentro da ferramenta. E a outra forma de você organizar eles é através de um mapa mental. A Ana está aqui para provar para a gente que funciona muito, muito bem. Eu uso um mapa mental para tudo, para vídeo, para artigo, para palestra. Começa com uma ideia principal e vai ramificando para outras ideias. Isso é uma excelente forma de você fazer um brainstorm do seu artigo. Você vai descobrindo novas coisas que você normalmente não descobriria se você sentasse para escrever do zero e começasse e ficasse até o final. 5. Escrever o artigo. Você vê que são 10 passos e até agora a gente não escreveu uma palavra. Isso é planejamento. Isso é muito importante. Se você já começa escrevendo, você está começando errado. Então, escrevendo artigo, você conhece o seu público-alvo, você tem que estar com o seu avatar, a sua persona na sua mente. Para você escrever o seu artigo, você deve escrever para ela, com os termos que ela usa, e não com o que você acha que são os termos corretos para você. Você precisa de uma boa introdução. Uma boa introdução, geralmente eu gosto de começar com uma pergunta do tipo, você já sentiu isso? É uma pergunta que gera empatia, gera curiosidade. Sentiu o quê? É uma pergunta que desperta muita curiosidade. Então, a pessoa tende a continuar lendo o seu texto. Toda a função de uma introdução, o objetivo de uma introdução é a pessoa continuar lendo o texto. E cada frase você tem que pensar nisso. Como a pessoa pode continuar lendo o texto? E, às vezes, no final da introdução, quando eu já estou sem ideia para fazer a pessoa continuar lendo o texto, eu coloco simplesmente, parece interessante? Continue lendo o texto. Funciona. Funciona muito bem. Você precisa quebrar sentenças. Não adianta, cara, artigos científicos de faculdade e tal, você vê aqueles blocos enormes de texto, você já pensa, chato, assunto chato, não vou ler. Mas quando você quebra as sentenças, como por exemplo assim, você dá mais espaçamento entre o texto, ele se torna mais agradável de ler. Cara, isso é uma simples mudança, fácil de fazer, que já torna o seu blog melhor para ler. As pessoas têm prazer em ler o que você escreve. Contraste. Não escrevam uma fonte cinza num fundo cinza, ou uma fonte muito clara num fundo muito claro. Então, use um bom contraste, um fundo branco com uma fonte preta, é o padrão e funciona bem. Outra coisa são subtítulos. Utilize subtítulos, não deixe um artigo que tem só o título e você vai escrevendo e não tem nenhuma divisão. Use palavras de transição. O que são palavras de transição? São esse exemplo aqui que eu queria dar. Sim, as palavras são poderosas quando bem escritas. Então, nós pensamos que essa sentença está completa. Mas a verdade é que há mais informação para vir. E você não consegue parar de ler até o resto dessa sentença. Logo, você só tem a opção de continuar lendo. Tudo que está em azul são palavras de transição. São conectores que deixam o texto mais fácil de você ler e mais fácil de você entender. 6. Imagens. Você precisa usar imagens de alta qualidade e, se possível, é legal que você trabalhe um pouco o design dela, colocando uma frase, um texto, algo que expresse melhor o que você está querendo passar. Então, ao invés de usar uma imagem seca que você achou no Google para ilustrar o seu artigo, procure uma imagem muito boa e coloque o título do artigo ou alguma frase de efeito nela, que o pessoal até vai compartilhar. Revisão. Você precisa revisar o seu artigo, obviamente, você não pode deixar... escrever uma vez só um artigo de 4.000 palavras e esperar que ele esteja perfeito de uma vez só. Então, a primeira dica que eu dou é revise o texto em outro dia. Quando você escreve um texto que quer revisar no mesmo dia, você acaba, você está com o seu cérebro no automático. Você escreve, você vai lendo o que você acha que você escreveu, e não realmente o que você escreveu. Então, vão passar vários erros que você não vai se lembrar. Então, revise o texto em outro dia. Peça alguém para ler o rascunho do texto para você. Quando outra pessoa de fora lê o seu trabalho ou vê um vídeo seu, ela vai ter uma análise bem mais crítica do que você. E a terceira dica que eu considero matadora é você ler o texto em voz alta. Quando você lê em voz alta, você captura muito mais erros do que quando você lê mentalmente o seu artigo. Melhorias. Esse é um passo que eu considero fundamental na construção de um artigo épico. E a primeira coisa que você pode fazer
para tornar um artigo mais épico, é você contar uma história. Por que histórias? As pessoas se conectam com histórias. A história tem o poder de criar uma conexão emocional, de passar um sentimento que normalmente, por exemplo, uma palestra técnica não passaria. Então, quem é que adorou a palestra que o Rafa Prado deu, que contou a história dele, que, cara, ficou emocionado? Eu fiquei emocionado. Eu gostei muito da palestra do Rafa. E é uma história que ele contou pela primeira vez que eu não sabia, mesmo já conhecendo ele. Cara, isso é muito legal. Cria uma conexão muito forte. Eu passei a admirar mais ainda ele. A segunda dica de melhoria é você evitar o gerundismo. Gerundismo seria vou estar fazendo, vou estar escrevendo. Não é, vou escrever, vou fazer isso. Escreverei, por exemplo. Use palavras persuasivas. Temos aqui o Albertoni, copywriter profissional, que sabe o poder das palavras. E as palavras são muito poderosas. Elas têm o poder realmente de mudar o mundo, se você souber utilizá-las. Então, algumas palavras do tipo agora, você. Quando você fala você, a pessoa, nossa, é comigo. Você manda um e-mail para 80 mil pessoas com você, ela, opa, é comigo. Abre, clica e assim vai. E acho que eu não lembro quem exatamente falou, de algum teste AB que estava falando sobre link. Em vez de você colocar o link numa frase toda, você colocar o link no aqui. O aqui é uma palavra muito poderosa. Então, clique nesse link aqui. Nossa. Então, uma palavra conector, clique, a pessoa já sabe o que tem que fazer, está no cérebro dela, tem que clicar. Nesse link, ela sabe que é um link que vai levar ela para algum lugar aqui. Pronto, é aqui que eu tenho que fazer, a minha chamada da ação. Revisar a ortografia. Não tem nada... não sabia que ia ser tão rápido assim. Não tem nada pior do que um texto em que você não revisou a ortografia. Porque, por mais que eu fale qualquer coisa aqui, você vai estar pensando, cara, a ortografia está com H. Você é um idiota ou o quê? E quando as pessoas leem o seu artigo e tem um erro grotesco desses, automaticamente elas já desqualificam você. Por melhor que você seja, se você escreve um e-mail, se você escreve um artigo e tem um erro bizarro, automaticamente ela já desqualifica você. Então, dá uma revisada na ortografia, é importante. Sinônimos. Tem um site que é sinônimos.com.br, em que você pode pesquisar sinônimos de palavras, e muitas vezes no seu texto você tende a repetir palavras. Eu não me lembro exatamente agora, mas tinha um estudo que mostrava que o nosso vocabulário falado e escrito, ele é muito restrito, ele é muito pequeno. A gente tende a repetir muitas palavras. E isso é chato num texto. Quando você tende a repetir, ninguém mais está prestando atenção. Então, você precisa procurar palavras que são parecidas, que expressem o mesmo significado. Sinônimos. Testes. Esse é o ponto número 9. Você deve testar. O que você deve testar? Principalmente, títulos e metadescrição. Metadescrição é aquele textinho que, quando você procura uma palavra-chave no Google, aparece o título, em azul, e abaixo um pequeno texto sobre o artigo. Você tem que testar isso. Título. Cara, título. Se a pessoa não clica no link para o seu artigo, dependendo do título que você escreveu, não adianta nada. Você pode ter escrito o melhor artigo épico e ela não vai ler. Então, você precisa trabalhar muito no título. E eu tenho uma política de que eu escrevo, no mínimo, 10 títulos para cada artigo. E aí, mando para algumas pessoas, elas me ajudam a escolher qual está funcionando melhor. E a cada título que você vai escrevendo, a cada brainstorm que você vai fazendo, você vai melhorando. Então, esse artigo do Como Escrever um Artigo, 10 regras de ouro para um post memorável, esse título, se não me engano, foi o 8º que eu escrevi. E todos os outros não entraram porque simplesmente eu achava que não eram tão fortes como esse. Então, teste os títulos e teste a metadescrição. 3 dicas para você testar a metadescrição. Primeiro, faça uma pergunta que mostre empatia. Segundo, use a palavra-chave que você está querendo ranquear no artigo. E terceiro, diga o formato no qual o usuário irá achar a resposta. Então, um exemplo desse último artigo, que é sobre como escrever um artigo perfeito. Eu coloquei assim a metadescrição. Quer saber tudo sobre como escrever um artigo perfeito? Leia agora esse post e aplique essas simples, mas poderosas 10 regras de ouro. Tudo que está em azul são as dicas. Como escrever um artigo? É a palavra-chave que eu quero ranquear. A pergunta, o ponto de interrogação é a pergunta que eu quero gerar uma empatia, uma reflexão na mente da pessoa. Post é a forma que eu vou entregar o artigo. É um artigo, é um post escrito.
Simples, mas poderosas 10 regras de ouro. É um benefício que ela vai receber ao ler o artigo. Número 10, a call to action, a chamada para ação. Claro? 3, 2, 1... Foi? 5, 4, 3, 2, 1... Foi? Vamos lá, call to action. Pessoal, depois... Vamos lá, call to action. Todo artigo, todo vídeo, tudo que você produzir de conteúdo, você tem que ter na sua mente muito claro qual é o principal objetivo que você quer ter, qual é o principal objetivo desse artigo, desse vídeo. A pessoa tem que deixar um comentário, você quer que ela entre na sua lista de e-mail, você quer que ela compartilhe nas redes sociais, você quer que ela clique num link específico para um produto seu, um produto de afiliado. O que você quer que ela faça ao final do seu artigo? Você tem que estar com isso na mente desde o início do artigo. Então, cada artigo vai ter uma call to action específica. Eu procuro capturar mais e-mails. Eu acredito que o e-mail ainda é uma forma muito interessante de você se conectar com as pessoas, de fazerem elas acessarem mais o seu site, até mesmo conseguir vender mais através de e-mail. Enfim, você precisa de uma call to action no final do seu artigo e isso tem que estar claro. Então, um exemplo de call to action seria, você gostou desse artigo? Então, coloque seu e-mail aqui abaixo, aí tem um campo de formulário abaixo, para ser o primeiro a receber novos artigos, novidades sobre o Viver de Blog, por exemplo. Compartilhamentos. Você gostou desse artigo? Então, envie para um amigo seu e ajude ele a escrever melhor, por exemplo. E por assim vai. Comentários. Você gostou desse artigo? Então, deixe um comentário abaixo sobre o que você gostou, o que você não gostou. E o clique seria isso, você colocar, então clique nesse link aqui para saber mais ou para saber sobre o produto X, Y, Z, blá, 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 blá. Então, galera, algo épico é algo que dá trabalho, que não é fácil. Quando eu escrevi esse artigo, uma pessoa comentou, eu achava que após a leitura desse artigo, eu fiquei com a impressão que dá mais trabalho do que eu achava que daria. Realmente, dá trabalho. Nada que seja épico é criado ao acaso, é criado de uma hora para outra. É preciso planejamento, é preciso conhecimento do seu público, é preciso que você se esforce, é preciso de muita revisão, melhoria, testes. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para você é que você procure priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Menos é mais. Seja memorável, seja épico. Muito obrigado.